Estrear pelo novo clube tem duas cruéis opções. Opção A, você pode destruir, entrar pras graças da torcida logo no primeiro jogo, marcando golaços, dando assistência. Alguns fazem gol e dão assistência no primeiro jogo, e a primeira impressão é simplesmente surreal. Ou opção B, você pode ser a contratação mais cara da história do seu país, jogando no clube mais midiático do país, vir da Europa com status de craque e estrear em uma final contra o outro time mais midiático do país. Seu time fica com 1 a menos, perdendo por 1-0, sofre o segundo tempo inteiro tentando empatar o jogo e a bola do empate cai no seu colo nos acréscimos do segundo tempo. Cara a cara com o goleiro, você estreante tem a oportunidade, meu amigo, de fazer história logo na primeira partida, mas você isola a bola lá no Museu de Brasília. Com certeza é uma estreia desastrosa, mas obviamente a estreia do Paquetá não define ele como jogador, nem define como vai ser a passagem dele pelo Flamengo. Porém, não podemos negar que saiu muito longe do que qualquer pessoa imaginava, tanto a torcida quanto ele, cara. Mas você vai ver que até o Messi já teve uma estreia desastrosa na carreira, meu amigo. Exatamente. E é isso que nós vamos ver hoje. Algumas estreias dos sonhos e algumas estreias desastrosas, né, mano? Então já chega aqui no vídeo do Victorano deixando o likezão, já chega deixando o like de começo. Se é a primeira vez que você tá me vendo, não esquece de se inscrever aqui no canal. É isso. No final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, mas vamos pro vídeo. Haaland no Borussia. Em 2020, um novinho Haaland fazia sua estreia pelo Borussia e do banco viu o Augsburg abrir 3-1 no Borussia Dortmund. Então o Haaland estava vindo aí do Salzburg, ainda tinha um pouco de desconfiança da torcida lá do Borussia, até porque, cara, não era nenhum jogador renomado, né? E o Borussia desembolsou um bom dinheiro por ele. E logo na sua estreia, ele vê um time tomando 3-1 ainda no primeiro tempo. Então, no intervalo, o técnico resolve colocá-lo em campo. E simplesmente, no primeiro toque na bola, Haaland marca e diminui pro Borussia. E ele já sai ali, ó, chamando o time, bora que nós vamos virar, cara. E o cara meio que contagiou o time, irmão. O Borussia empata e minutos depois, Haaland faz o gol da virada, cara. Então, o cara simplesmente, com 20 minutos aí em campo, já tinha feito o Borussia virar o jogo. Mas, não satisfeito, ele finaliza com mais um gol, o último da partida, e simplesmente mete um hat-trick na estreia, mano. Cara, meter um hat-trick na estreia é coisas só de jogadores como o Haaland mesmo, né? E aí a gente sabe o que ele vai fazer no Borussia, a passagem que ele vai ter por esse time. Mas aí foi a primeira demonstração do quanto esse cara é simplesmente absurdo, né, irmão? Ele simplesmente marcou 3 gols em cerca de 20 minutos, com o primeiro gol vindo 3 minutos após entrar em campo. Esse hat-trick fez dele um dos poucos jogadores da história do Borussia a marcar 3 vezes na Bundesliga e quebrou o recorde, obviamente, de hat-trick mais rápido da história para um jogador, né? Tipo assim, porque o cara marcou na estreia, né? Então, o hat-trick mais rápido na história de jogador pelo novo clube, ou estreando, né, mano? Agüero no Manchester City. Agüero é simplesmente um dos, ou pra muitos, o maior ídolo da história do Manchester City. O que esse cara fez jogando nesse time é simplesmente bizarro. Foi uma das primeiras contratações aí, né, do novo City, da reformulação do City, e foi o cara que trouxe as primeiras grandes conquistas aí pro Manchester City, principalmente falando a nível nacional, né, mano? No dia 15 de agosto de 2011, na Premier League, Agüero estreava, cara, e ele entrava como um substituto aos 59 do segundo tempo. Ainda era o primeiro jogo da temporada. E apenas alguns minutos após entrar em campo, Agüero marca o seu primeiro gol com a camisa do Manchester City. Mas calma que ainda ia melhorar bastante essa estreia do Agüero, cara. Simplesmente ele já chegou mostrando pra que veio. Pra você que não sabe, o Agüero sempre foi um prodígio muito absurdo, cara. Ainda pelo Independente, ele se tornou o jogador mais jovem da história ali do país a se profissionalizar, né, cara? A se tornar profissional. O cara com 15 anos e 3 dias já tava estreando, mano. E o que ele fez lá no futebol argentino é bizarro. Tá aparecendo alguns gols deles aí, ó. O cara com 16 anos já tava fazendo isso aí, irmão. Mas voltando a falar do Manchester City, depois de marcar o primeiro gol, com Agüero recebe dentro da área, dá um chapéu no goleiro e toca pro Davi Silva fazer o gol. Então o cara simplesmente já tem um gol e uma assistência, mas não é qualquer assistência, é uma assistência dando um chapéu no goleiro. Mas ainda tinha mais.
demais, mano. Na parte final do jogo, o cara recebe ali a 35 metros de distância, dá uma porrada pro gol e simplesmente faz um golaço. O cara com 30 minutos em campo fez 2 gols e deu uma assistência. Simplesmente uma estreia dos sonhos pra qualquer jogador, né, mano? Simplesmente bizarro essa estreia do Kun Agüero aí. O começo de carreira no City do Agüero foi tão impressionante que muitos jornalistas e torcedores lembram até hoje como a melhor estreia da história da Premier League. Aí pra alguns isso vai ter exagero, pra outros não, mas que foi uma ótima estreia e absurda. Isso a gente não pode negar, né, mano? A gente falou de Haaland, falou de Agüero, mas chegou o momento de subir ainda mais o nível e a regra. Simplesmente Anderson Talisca. Em 2018, o nosso querido canhotinha do Hexa não vai estar na Copa, né, rapaziada? Quando tava na Al-Nassr, todo mundo pedia ele na Copa, mas muito provavelmente não vai estar. Muito provavelmente não, né? 99% de chance de não estar, né, mano? Mas, em 2018, Anderson Talisca fazia a sua estreia pelo Guangzhou da China, né? Na época que o Paulinho ainda tava lá, aí, ó, a imagem do Talisca e do Paulinho juntos aí na tela. E simplesmente ele chocaria a China inteira, meu amigo. E é muita gente pra chocar, né? Porque logo de cara, Anderson Talisca subiu pra cabecear e fez o primeiro gol. Depois, no segundo tempo, aí entra a genialidade de Anderson Talisca, né, mano? Que ele recebe na entrada da área e essa chapada aí é conhecida. Dá uma chapada absurda e faz esse golaço fenomenal. E pra terminar, simplesmente Anderson Talisca vai lá e faz esse gol de falta, cara. O cara é simplesmente rei e ídolo das ligas menores, mano. O cara é rei na Arábia, rei na Turquia e rei na China. Golaço de falta aí. Vale ressaltar que a barreira ficou com preguiça de pular, ó. Olha aí, ó. Meu Deus do céu, cara. Mas isso não apaga o hat-trick de Anderson Talisca na estreia, cara. Pra você que não sabe, Anderson Talisca teve uma ótima passagem lá no Guangzhou. O cara fez 40 gols em 65 jogos. Simplesmente bizarro ou não. Simplesmente Anderson Talisca Prime. Rashford no Manchester United. Essa aqui, sem dúvida, é uma estreia dupla, com uma dupla dificuldade de ser feita, e você vai entender o porquê. No dia 25 de fevereiro de 2016, pela Europa League, Rashford fazia sua estreia pelo Manchester United porque Martial e Rooney estavam machucados. Então, o jovem Rashford tinha suas primeiras oportunidades aí pelos Reds, né? Pelos Reds, ó. A torcida do United vai me xingar todo, mano. Pelos Devils. Red Devils. Já era a fase mata-mata e o Manchester United vinha de derrota fora de casa e precisava virar o confronto lá no Old Trafford. Então o clima de pressão era muito grande porque, pô, imagina você ser eliminado pelo Midtjylland. Não dá, né? É difícil de pronunciar. O United já vencia por 1-0 até que Rashford domina de primeira, tirando do zagueiro, finaliza rasteiro de pé direito cruzado no canto do goleiro e faz o primeiro gol dele aos 12 minutos, cara. Então o cara já chegou aí com 12 minutos, já fez o primeiro gol. Mas ainda no primeiro tempo, de forma relâmpago, a defesa adversária corta mal e a bola sobra viva ali entre os zagueiros e o Rashford aparece se antecipando. Ele já finaliza de primeira e faz seu segundo gol. Ah, Vitor, não merecia estar no vídeo porque não tem nada demais. Tem por causa do próximo jogo. 3 dias depois apenas, o Manchester United enfrentaria o Arsenal, cara. E ainda com o Rashford como titular por causa das lesões do Rooney e do Martial. Era a estreia dele na Premier League. Simplesmente o cara faz 4 gols em 2 jogos aí. O Manchester United vence essa partida por 3-2. O cara dá a vitória pro United e ainda fez 4 gols em 2 jogos. Nas 2 primeiras estreou com a camisa do United e a estreia na Premier League. O cara simplesmente fez 4 gols aí, mano. Simplesmente bizarro. Agora indo pro lado ruim da coisa, vamos começar com ele. A estreia ridícula de Lionel Messi na Argentina. A história de Messi na Argentina nunca foi fácil, né, rapaziada? A gente vê agora, depois que ele ganhou a Copa de 2022, parece que é tudo lindo, que sempre foi fácil, mas pelo contrário, a maior parte da carreira do Messi pela seleção argentina foi de sofrimento, né, mano? Ele já até chegou a anunciar ali que ia aposentar da seleção porque os argentinos cobravam muito ele, cara. E na estreia já dava pra ter um gostinho do que seria a vida de Messi com a Argentina, cara. Se a vida de Messi com o Barcelona é só mil maravilhas, com a Argentina nem é tanto assim. Logo na estreia dele, o Messi começou no banco e entra aos 63 minutos do segundo tempo, substituindo o Lisandro Lopes numa partida ali de amistoso com a Hungria, cara. E já tinha toda aquela expectativa no Messi, já tinha aquela mídia espanhola por causa do Barcelona, falando que ele era o novo Maradona, era o novo grande craque mundial, e todo mundo esperava ver isso do Messi na seleção argentina.
E aí o Messi aos 63 minutos entra na ponta direita, cai pra dentro ali, toca na bola 2 vezes, até que aos 65 minutos ele recebe a bola próximo à linha lateral. E aí ele vai pra cima, obviamente, do lateral Vilmos Van Kake. Messi dá o drible curto ali, padrão dele, e o adversário puxa ele pra trás pela camisa. Na tentativa de se desvencilhar ali, o Messi solta o braço no cara, não é um soco, mas é um gesto ali de afastamento brusco. O árbitro vê o movimento como agressão e expulsa o Messi diretamente com cartão vermelho. Resultado, o Messi ficou 2 minutos em campo só na sua estreia pela seleção argentina, mano. Obviamente, né, rapaziada, o cara é simplesmente um dos maiores da história, né, mano. Isso não impediu ele de ganhar uma Copa com a Argentina, mas é extremamente curioso a estreia aí do Lionel Messi pela seleção argentina, mano. Se você achar a estreia do Paquetá desastrosa, podemos dizer assim, não quero ser sensacionalista aqui, né? Só os primeiros jogos do cara, o primeiro jogo, né? Mas teve um brasileiro que sim, a gente pode dizer que teve a estreia dos pesadelos, a pior estreia de um brasileiro em qualquer time, cara. Essa estreia é considerada a pior estreia da Bundesliga e é sim de um brasileiro, cara. E eu vou te mostrar agora. O jogador Marcos Antônio Elias Santos estreava ali na Bundesliga com o Nürnberg, né? Na Alemanha, no dia 29 de setembro de 2012. E que é conhecido lá como o desastre de 16 minutos. Marcos Antônio era um zagueiro brasileiro que havia sido contratado pelo Nürnberg ali depois de jogar com clubes como o Gil Vicente e o PAOK, né? E era uma partida contra o Stuttgart. Então o Marcos Antônio começou a partida como titular, óbvio, já chegou com um status ali de ser um grande zagueiro brasileiro e tal, né? E aí nos primeiros 16 minutos de jogo, a carreira dele no time praticamente acabou, mano. Ele cometeu 2 erros gravíssimos. O primeiro, depois de um lateral, ele vai tentar ali recuar pro goleiro, cara, recua mal recuado, e aí o atacante não perdoa e faz o primeiro gol. E aí apenas pouquíssimos minutos depois a bola chega pra ele meio que perdidão ali, sem confiança, não sabe o que fazer, parece que ele tá fora de si, cara. Ele dá um toquinho ali pra trás, mas obviamente não parece que ele queria recuar não, irmão, porque ele sabia que ele tava longe da área, né, ou não, né, tá desnorteado. Enfim, ele toca pra trás ali de novo e mais uma vez o centroavante sai cara a cara com o goleiro. Então com 16 minutos, em 2 falhas dele, o técnico vai lá pra fechar com chave de ouro, substitui o cara, mano. Obviamente, eu acredito que o técnico percebeu que ele não tava em si, né? Tava fora ali das suas condições mentais. E o cara simplesmente, irmão, fez a pior estreia da história da Bundesliga aí, que é conhecida até hoje como o desastre dos 16 minutos. Enfim, rapaziada, se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal Victorano, beleza? Muito obrigado por tudo, até o próximo vídeo, valeu, fui, tchau!